Enquanto nós vamos monitorando a ida do comboio que leva o rei Charles, que pisa pela primeira vez em solo britânico em solo inglês, na condição de rei Charles III, depois da morte da mãe, Rainha Elizabeth, há mais ou menos 24 horas, né? Enquanto a gente vai monitorando essas imagens, nós vamos tentar entender um pouco mais esse processo de sucessão e vamos conversar agora com o João Bosco Silva. Ele é consultor sênior, especialista em negócio familiar, autor de um estudo sobre a empresa que é a família real britânica. É possível, professor, falar em empresa e como é que essa empresa funciona agora, depois de tantos anos com uma CEO que, de forma justa ou injusta, isso não vem ao caso agora, conseguiu passar uma imagem para dentro e para fora, para os seus súditos e para o mundo, de alguém forte o suficiente, de alguém serena o suficiente para manter o império funcionando, é claro, a partir de alterações que foram impostas pela mudança do tempo, afinal de contas foram 70 anos. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Na realidade, eu não sou um professor, nós somos uma empresa chamada Cambridge Family Enterprise Group e nossa especialidade é trabalhar com empresas familiares. E estamos nesse negócio há mais de 30 anos. E, na realidade, a família real britânica é uma empresa familiar, né, cujo negócio principal é imagem, não é? Então, eles não têm, a Rainha Elizabeth e o rei Charles não têm nenhuma função executiva, mas eles têm um negócio de preservar a imagem da monarquia e essa preservação de imagem gera uma receita importante para a Inglaterra, né, em termos de turismo, e tem aí uma série de protocolos e uma série de razões que fazem com que essa família real tenha a sua importância. Então, a imagem é fundamental e a rainha, ao longo desses 70 anos, ela conseguiu manter isso, né? E certamente uma pergunta que sempre fica no ar é por que levou tanto que ela não fez a sucessão, né? Ela acabou falecendo sem realizar a sucessão para o seu filho. Então, eu acho que é uma pergunta interessante, até para os telespectadores, é por que a rainha não fez a sucessão até agora, né? Bom, meu bom dia também para o senhor. Obrigada pela presença aqui com a gente no Novo Dia. A gente continua, enquanto o senhor nos concede essa gentil entrevista, acompanhando o comboio, né? As imagens do agora rei Charles III se dirigindo até o Palácio de Buckingham. O senhor vem falando justamente da sucessão, né? Muitas perguntas sendo feitas do porquê a rainha não fez em vida essa passagem de bastão. E eu já pergunto sobre esse reinado de rei Charles III, que há uma expectativa de que não seja muito longo, tanto por conta da idade dele, ele é o mais velho a assumir esse posto, aos 76 anos, quanto por uma expectativa de que alguém mais carismático possa exercer essa função. E aí, claro, eu me refiro ao príncipe William, né, que agora é o primeiro na linha sucessória. Existe essa expectativa? Seria mais lucrativo, pensando em negócios familiares? Seria uma boa para a família real? Eu acho que, certamente, primeiro, o ponto da idade não é um empecilho, né? Porque a rainha foi até os 96 anos, então, em tese, o Charles teria mais 20 anos pela frente. Mas eu acho que é um ponto importante para a família real é a popularidade. E o prestígio do Charles com os britânicos não é tão grande, ele tem a taxa dele de popularidade é abaixo de 50%, né? Enquanto que o príncipe William, mais jovem, com a família jovem, uma esposa jovem, elegante, bonita, tem realmente muito mais chance de exercer melhor a monarquia. Então, meu palpite é que talvez esse reinado do Charles não dure muito tempo, não. Mas quem vai dizer isso é muito mais a opinião pública. E, João, que eu falei que ele tem 76, na verdade ele tem 73 anos, ainda tem realmente longos anos pela frente, é o que a gente espera. João,
É claro que a gente fala, quando fala numa transição, num negócio familiar, né? Uma empresa, por exemplo, tem um aspecto bastante diferente em relação ao símbolo que significa a monarquia, né? Isso pesa também na hora de falar em transição, ou seja, a perda de prestígio, a perda de poder, a falta de confiança naquele que vai assumir, entre aspas, o negócio. Porque quando a gente está falando de um negócio privado, o pai ou a mãe podem escolher para qual filho eles vão transmitir o comando do negócio, né? Pode ser que o mais velho ou a filha mais velha não sejam os mais competentes para lidar com aquilo, né? Aí não, aí o que manda é a tradição, é o mais velho, queira ou não, né? Isso pode ter dificultado na sua avaliação esse processo de transição que poderia ter sido feito antes? Eu acho que a gente perdeu o contato com o João Bosco Silva, que é consultor sênior especialista em negócio familiar. Pelo menos aqui no estúdio, eu não estou o ouvindo. A gente segue, enquanto isso, monitorando o comboio que leva o rei Charles III pela primeira vez circulando pelas ruas de Londres. A gente está aqui testemunhando um momento histórico e é importante ser assertivo em relação a isso. Trata-se de um momento histórico. É a primeira vez que em 70 anos um novo rei pisa em solo londrino. Foram 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II e agora esse comboio vai seguindo por ruas e avenidas de Londres para levar o rei Charles III e a rainha consorte Camilla Parker para começarem as cerimônias e todos os procedimentos previstos no protocolo desenhado há muitas décadas, há muitos anos, para o momento em que a Rainha Elizabeth partisse. É a primeira vez que nós presenciamos essa cena em 70 anos, por isso a relevância do momento que nós estamos acompanhando, por isso a nossa cobertura intensa e complexa, com imagens aéreas mostrando o automóvel que recebeu o rei Charles III e a rainha consorte Camilla Parker no momento em que eles desembarcaram daquela aeronave, que aliás é uma aeronave brasileira, segundo a gente conseguiu apurar aqui na nossa redação, o nosso produtor Léo Lopes. O rei Charles fez o seu primeiro voo na condição de rei, já que a gente não sabe se a rainha ainda estava viva quando ele embarcou da Inglaterra para a Escócia para acompanhar a mãe, mas como a morte só foi confirmada depois que ele já estava lá, oficialmente o primeiro voo do rei Charles III com a rainha consorte Camilla Parker ocorreu em uma aeronave que é produzida no Brasil e nos Estados Unidos, mas foi desenvolvida por aqui pela Embraer. É um Legacy 600, uma aeronave que tem 6.000 quilômetros de autonomia, ou seja, ela pode voar por até 6.000 quilômetros sem a necessidade de pouso para reabastecimento. Pousou em Londres faz mais ou menos 20 minutos, ele e Camilla Parker entraram neste primeiro carro que vem logo atrás da motocicleta, sendo monitorado pelas ruas de Londres, né? Um dia de sol por lá, né? Aliás, ontem muita gente destacou, né, a formação de um arco-íris ali perto do Palácio de Buckingham, logo depois da confirmação da morte da Rainha Elizabeth na Escócia. Vejam que o trânsito vai sendo todo interrompido, é lógico, para a passagem do comboio que leva o rei Charles para o Palácio de Buckingham, provavelmente, onde ele terá esse primeiro encontro. A primeira agenda dele é o encontro com a primeira-ministra nomeada agora, escolhida agora no começo da semana pelo Partido Conservador, né? A gente destacou muito isso aqui na nossa programação, né? Que já por causa de um estado de saúde um pouco mais debilitado, seria a primeira vez que a rainha não receberia o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento ou a primeira-ministra escolhida pelo parlamento em Londres. Houve uma quebra de protocolo aí por problema de saúde da Rainha Elizabeth. Liz Truss teve de ir até a Escócia, lá ela comunicou à rainha da escolha. Olha, acaba de dar passagem ali por um outdoor com uma imagem da rainha, né? E vários, olha, um outro aqui do lado direito agora tinha
um do lado esquerdo, né, uma foto mais recente dela, e um outro do lado direito, que é a mesma foto utilizada na página oficial da família real nas redes sociais para comunicar o falecimento da rainha, uma imagem dela em preto e branco, né, com ela bem mais jovem. Então a gente vai tendo uma noção de como a cidade está funcionando também nesse dia tão específico, o primeiro dia em que os britânicos acordam e não são mais súditos da rainha Elizabeth em 70 anos, agora são súditos do rei Charles III. A gente conseguiu flagrar aí nessa imagem aérea, nessa transmissão em conjunto que nós vamos fazendo com a CNN Internacional, 2 outdoors com a imagem da rainha Elizabeth, por onde passa esse trajeto com o comboio que vai levando o rei Charles III e a rainha consorte Camilla Parker também. Tem então o encontro com a primeira-ministra, Liz Truss, e ainda hoje haverá um pronunciamento à nação, um pronunciamento que ele fará pela primeira vez na condição de rei, segundo a nossa equipe conseguiu apurar, por volta de 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília, e é claro que você vai acompanhar aqui na programação da CNN Brasil. São todos carros pretos, pelo que a gente conseguiu ver de longe também, tanto o príncipe Charles, o rei Charles III, quanto a rainha consorte Camilla Parker, ambos vestidos de preto. Olha lá, mais um outdoor com a imagem da rainha, estava bem aqui no cantinho direito, baixo da imagem aérea, que está sendo feita por meio de helicóptero, acompanhando, monitorando o trajeto do automóvel, dos carros que levam o rei Charles III, que pela primeira vez pisa em solo londrino, depois de 70 anos de reinado da mãe dele, a rainha mais longeva da história do Reino Unido. A gente conseguiu restabelecer o contato com o João Bosco Silva, que é consultor sênior, especialista em negócio familiar e é autor também de um estudo, né, que foi feito sobre a empresa, que é a família real britânica. E, João, eu tinha te feito uma pergunta antes da gente perder o contato com você, que é o seguinte: quando a gente fala numa empresa familiar, não é? É claro que é sempre um processo de transição, de transmissão de poder bastante delicado, mas quando a gente fala de um negócio privado, cabe à família, ao pai ou à mãe ou a quem quer que seja que mande na empresa, escolher qual é aquele parente que tem mais perfil para tocar o negócio, né? Pode não ser o primogênito ou a primogênita, pode ser um outro filho, pode ser um sobrinho, seja lá quem for. No caso da família real, eles têm de cumprir uma regra. Tem de ser o mais velho, tem de ser o William, tem de ser o Charles, depois do Charles tem de ser o William, a não ser que aconteça alguma coisa inesperada, né? Alguma coisa que está fora do nosso alcance compreender nesse momento aqui. Essa possibilidade pode ter dificultado essa transição de poder para que ela fosse mais suave e não tivesse de acontecer no momento em que a rainha falecesse, como aconteceu ontem, João? Então, quando a gente olha a personalidade da rainha, né, uma mulher extremamente devotada à missão que ela tinha de cuidar da realeza, muito preocupada com a imagem, né, porque o valor dessa empresa familiar chamada Família Real Britânica está de acordo com a imagem, né? Então, ela, ao longo da vida, possivelmente, ela se decepcionou um pouco com o Charles e, por isso, ela não passou a sucessão para ele. Numa empresa familiar, essa passagem de sucessão é feita aos poucos, né? O que ela poderia ter feito, cedendo parte das atribuições delas aos poucos para o Charles, né? O que ela não fez. E nós estávamos conversando no segmento anterior que talvez o reinado do Charles não seja tão longo, porque a família real britânica vive de imagem, né? E se ele não conseguir melhorar a sua imagem, certamente ele deve caminhar para abdicar em nome do seu filho William, que tem uma imagem muito mais positiva, né?
João, e falando justamente em imagem, né? É sempre uma preocupação da família real britânica, porque, claro, estamos falando de uma empresa, mas também estamos falando de uma família, né? Com seus assuntos que são tão privados ali, que são tão íntimos. E é uma relação muito crítica com relação à imprensa, né? Que tende a acompanhar a família real britânica, mas ao mesmo tempo entra demais em alguns assuntos. Então a família tende a preservar esse lado mais íntimo, mais pessoal de seus membros. Como fazer essa modernização daqui para frente? A rainha, claro, né? Viu o nascimento da internet, viu o mundo mudar, as telecomunicações se transformarem ao longo desses últimos 70 anos. Quais são os desafios da nova família real britânica, pensando nesse novo mundo, nessa nova comunicação, nessa nova mídia que se impõe daqui para frente para manter os seus negócios viáveis e admirados ainda no mundo inteiro? Eu acho que talvez o desafio maior seja da união hoje, né, dos países que ainda fazem parte do Império Britânico, né, da Escócia, da Irlanda, mas certamente a parte de novas tecnologias é algo que eles vão ter que adotar mais cedo ou mais tarde, o que facilita a vinda de um rei mais jovem, né? Um rei mais jovem vai trazer com isso muito mais modernidade. E é uma das razões que talvez esse reinado do Charles seja um reinado mais curto. Por outro lado, o Charles tem uma pegada muito boa ligada ao meio ambiente, que é algo que cada vez mais é importante para as empresas, é importante que os líderes se manifestem a favor disso, né? Então, ele já tem alguns anos ele tem se envolvido nessa área de meio ambiente e feito várias obras e se posicionado muito bem nesse sentido. Agora, João, a gente acompanha aqui no Brasil, né? É muito difícil para a gente entender a relevância da família real, né? Claro que ela é óbvia por um lado, por outro é algo que está muito distante do nosso dia a dia aqui, não é? E nós acompanhamos à distância uma discussão que eu confesso, não sei qual é o tamanho que ela tem no Reino Unido, sobre a conveniência da existência da família real, né? Discussões entre monarquistas, republicanos, do ponto de vista do negócio, né? Porque isso é sempre muito levado em consideração quando há discussão sobre, bom, mas quanto custa a família real? Por que o Reino Unido tem de bancar uma vida luxuosa, cheia de coroas, joias, castelos e tudo mais? E na mesma medida alguém responde, você imagina quanto é que a família real gera de dinheiro para o Reino Unido? Como é que é essa conta, João? Então, essa conta vários economistas já fizeram, e o que eles geram para a Inglaterra é muito mais do que custa, né? Então, na realidade, para o país, a família tem uma participação, os investimentos nas propriedades do Crown Estate. Então, são os imóveis que pertencem à coroa, e que eles têm parte dessa renda, desses imóveis. Então, quando você olha o que custa para o contribuinte inglês e o que gera, né, em termos de turismo e todo o merchandising, a própria imprensa, né? A própria imprensa tem na família real um tema extremamente interessante que vende muito jornal, né? Então, se a família real não existisse, certamente iria reduzir um pouco a penetração da mídia. Mas essa análise já foi feita várias vezes e o resultado econômico é muito positivo para a Inglaterra. Além de ter uma coisa simbólica importante, né? Então, você vê todo o ritual, todo o símbolo. Se a gente olhar aqui para o Brasil, a gente vê hoje essa discussão política que existe. Talvez se a gente tivesse um rei ou uma rainha com imagem muito boa, talvez a gente pudesse reduzir até um pouco esse fanatismo que tem aí entre os diversos partidos, né? Pois é, João, eu lembro de ter ouvido uma vez numa conversa com um CEO de uma empresa dizendo que faz parte de todo bom gestor construir justamente o seu sucessor. Pensando nesse negócio familiar, foi um erro da rainha não ter feito essa transição gradual e suave para alguém que tivesse uma aprovação melhor, pensando na manutenção desse negócio? Pode ser considerado um erro
na gestão? Eu acho que sim, porque no caso da família real, o sucessor, ele a vida inteira, ele se prepara para isso, né? Então ele não faz nada, né? Ele não tem nenhuma outra atividade a não ser se preparar para ser o sucessor. Então, realmente, eu acho que ela, por alguma razão, não preparou bem o seu sucessor. É um fato, né? É um fato. Se a gente pode olhar o legado dela e tudo que ela deixou, tudo que ela construiu, talvez tenha aí um gap aí que ficou, que foi a preparação do seu sucessor. E no caso de uma família real, ele só faz isso, né? Ele está inteiramente, 24 horas, devotado a se preparar para ser o sucessor, né? Bom, nós continuamos acompanhando imagens aí, seguimos conversando com o João Bosco Silva e continuamos acompanhando imagens do comboio que leva o rei Charles III para o Palácio de Buckingham. Agora haverá aquele conselho, né, uma reunião de um conselho que vai oficializar, né, uma formalização, porque, como o Diego Pavão explicou aqui mais cedo, o príncipe Charles passou a condição de rei assim que foi confirmada a morte da Rainha Elizabeth. Assim que o coração da Rainha Elizabeth parou de bater, foi a expressão utilizada pelo Diego Pavão, nosso editor de internacional aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Mas tem agora, né, uma série de eventos oficiais e haverá uma reunião de um conselho que vai formalizar a condição de Charles como rei, vai ser formalizado na condição de rei. Ele está nesse automóvel aí, o primeiro automóvel, logo atrás da motocicleta, com a rainha consorte Camilla Parker Jones, e depois disso ele deve se reunir com a primeira-ministra britânica, que passa para a história, né? Afinal de contas, sempre que nós nos remetermos à última imagem pública da Rainha Elizabeth III, foi na terça-feira agora, ela morreu na quinta, né? Na terça-feira, aquela imagem publicada para o mundo todo, uma foto dela recebendo a primeira-ministra que havia sido indicada para o cargo pelo Partido Conservador. Já é o início de tarde lá em Londres, 10, 11, 12, 13, 14, 2 horas e 6 minutos por lá. O avião da Embraer, avião que é construído aqui no Brasil e também na fábrica da empresa nos Estados Unidos, pousou faz uns 50 minutos, é distante, né? 40, 50 minutos, numa base aérea que é utilizada especialmente pela família britânica, pela família real britânica, e vai levando aí o rei Charles III e a rainha consorte Camilla Parker para o Palácio de Buckingham para a realização desse conselho, depois a reunião com a primeira-dama e aí então o esperado pronunciamento à nação. E esse pronunciamento, João, já vai ser utilizado, né, para um escrutínio sobre o rei Charles, né? Ele esteve sob escrutínio, mas por outras razões ao longo de muito tempo, né? Especialmente questões relacionadas à vida particular dele, o casamento com a princesa Diana, eventuais traições, depois o relacionamento com Camilla Parker. Ela foi rejeitada num primeiro momento pela comunidade britânica, que tinha muito apreço e muita admiração pela princesa Diana. Isso pode ter pesado também na hora da mãe dele fazer a tal da transição, João? Eu acho que sim, certamente que sim, porque como nós comentamos anteriormente, a família real britânica vende uma imagem, né? Então, agora, o Charles sentando lá na cadeira, ele, como líder, ele vai ter que se posicionar, que é uma situação diferente da que ele tinha antes, né? Então, ele agora, o rei, né, da Inglaterra, é alguém que serve de role model, né? É um modelo para os britânicos, né? E ele certamente vai ter que se posicionar agora como rei. E um cargo como esse tem toda uma liturgia, né, de exemplo, em que as pessoas vão se guiar. Então, essa é uma responsabilidade que ele nunca teve ainda, né? Que ele não teve ainda e que ele vai enfrentar agora. Cada palavra, cada gesto dele vai ter uma repercussão muito maior, né? Certamente que sim. Agora, falando da importância da família real, esse evento
com a coroação do Charles, etc., você imagina a quantidade que vai gerar de mídia, de turismo, né, e de recursos de ingressos para a Inglaterra, né? Então, isso mostra a importância dessa família real para a Inglaterra e para o mundo também, né? E a importância também, né, João, de mostrar uma certa unidade, né? A gente viu recentemente o príncipe Harry abrindo mão da sua posição na família real, né? Abrindo mão de fazer parte dessa instituição. E nesse momento, essa é uma preocupação, porque eu imagino que se em qualquer negócio já existe uma preocupação com a boa relação entre os seus sócios, acionistas, o que quer que seja, quando a gente pensa num negócio familiar, em que é uma família que está sendo representada, essa preocupação deve ser dobrada, triplicada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos um estudo que nós fizemos com as famílias, com as empresas familiares centenárias. E um dos pilares das empresas familiares centenárias é exatamente a união da família. A união em torno de um propósito, né? No caso da família real britânica, é o propósito de manter a realeza e manter esse status aí da família por pelo menos mais 70 anos aí, dentro do próximo reinado. Então, a união da família é fundamental para a sobrevivência da família real britânica, sem dúvida. Para encerrar da minha parte, João, pensando numa empresa, você faz uma transição dessa, depois de 70 anos, num momento delicado, né? A gente estava falando aqui mais cedo, a inflação mais alta em 40 anos, uma crise energética que ninguém sabe como é que vai ser resolvida, o papel fundamental que a Grã-Bretanha tem numa tentativa de encontrar um caminho pacífico para solucionar a crise entre Rússia e Ucrânia, a intenção ou o desejo da Escócia de deixar o Reino Unido, porque a Escócia quer continuar fazendo parte da União Europeia e, acima de todos esses problemas, há a troca de uma líder carismática por um líder sempre muito contestado e pouco carismático. Para uma empresa fazer uma transição envolvendo dois líderes com características particulares tão diferentes e num momento de gravidade, é algo bem delicado, né, João? Sem dúvida, Rafael. Numa empresa familiar, né, normalmente essa transição acontece não pelo filho mais velho, mas por quem está mais capacitado a enfrentar os desafios que essa empresa tem pela frente, né? Então, você olha os desafios estratégicos para o futuro e, em função disso, você define o perfil do sucessor. No caso da família real britânica, o rei não tem nenhum cargo executivo, mas ele tem um carisma, como você falou, e ele trabalha como se fosse um grande relações públicas e um ministro do exterior da Grã-Bretanha, né? Tentando costurar esses acordos e o papel dele é extremamente importante nesse sentido, né?